Seja bem-vindo ao segundo episódio do Furrundumcast. Hoje a gente vai falar com a Tatiane Gaudêncio, mulher, mãe de 3 filhos, CEO da Wellbe, e ela ainda encontra tempo para dançar, sair com as amigas, né, se divertir, cuidar de si. E, gente, ela só tem 26 anos de idade. Seja bem-vinda, Tatiane. Obrigada pelo convite. Tatiane, você gosta de furundu? Não gosto muito, não. É? Não muito, não. Você não é de Cuiabá? Não sou de Cuiabá. De onde você veio? Eu vim de Barreto, São Paulo. Vim pra cá, eu tinha 13 anos. 13 anos? 13 anos. Quase cuiabana, né, praticamente. Pau rodado, né? Sim. E acostumou com o calor já? Sim, mas não gosto muito também não, quando tá muito quente, né? Mas eu prefiro o calor do que o frio em si. Bacana. Já é cuiabana, então. Né? E me conta como que foi que você descobriu essa veia empreendedora em você, assim. Com quantos anos isso começou? Então, eu nunca fui de pensar que eu queria trabalhar em algum local, né, fixo, por exemplo, eu vou me formar, vou entrar numa empresa da minha área e vou trabalhar durante um bom ano ali, né, bastante tempo. Então, eu sempre saí um pouco dessa regra que o pessoal usa. Tudo começou quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu até buscava essa oportunidade e não conseguia por conta da gestação. E aí eu comecei a quebrar a cabeça, o que eu vou fazer, né? Eu queria colocar em prática o que eu aprendia na faculdade, mas ao mesmo tempo eu não conseguia essa oportunidade por conta da gestação em si. Foi aí que eu montei um projeto, que era o Fala Mãezinha na época, que eu comecei a escrever um pouquinho, mexer com site, mexer com rede social, e foi aí onde tudo começou. Isso foi em 2014. Então já tem um tempinho já aí. Já tem um tempo, né? Depois do portal Fala Mãezinha, como é que foi essa transição, que era um hobby, Sim. Né? Como que isso profissionalizou? Foi quando eu comecei a perceber, eu não ganhava dinheiro com o portal, mas eu fazia muita parceria. Então, muita gente procurava, às vezes fazia alguma entrevista para falar também do segmento, enfim, o que eu aprendi. E aí eu falei, bom, eu acho que eu posso profissionalizar isso, né? Isso foi em 2014, em 2016 eu comecei a participar de muitos eventos, né, para entender melhor sobre empreendedorismo, comecei a entender a importância do networking também. Em 2016 eu participei de uma rede, que era a Rede Mães Empreendedoras daqui do estado, que me ajudou muito também, e foi aí que eu comecei a perceber que eu sabia mexer com rede social, com site, sabia fazer texto, estava quase me formando e que eu poderia prestar esse serviço. E aí eu comecei a fazer de forma gratuita até. Você sabe fazer site? Vou fazer para você, né? E ter essa experiência para depois começar a realmente cobrar por esse serviço, né? Então, de 2014 a 2017, eu tive essas questões de participar, entender que network é importante, que eu poderia ganhar dinheiro com o que eu fazia também, não só por hobby em si, e por questão financeira também, né? Que a gente, quando monta um negócio, a gente, claro, pensa também do lado financeiro, ter essa liberdade também. E também por conta da flexibilidade, porque, como você comentou, eu sou mãe. Então, eu trabalhar numa empresa fixo, sabe, tem toda aquela questão burocrática, você não pode ficar faltando, isso, aquilo, e realmente, né? E criança fica doente. E criança fica doente. E aí pode ser que o pessoal fique, mas desculpa. Não, gente, pode acontecer. Então, eu quis montar o meu negócio por conta disso também. A flexibilidade, a liberdade financeira e fazer algo que eu gosto, né? Que eu amo o que eu faço. Então, é um dos pontos também. Um desses pontos. Você é formada em quê? Eu sou formada em jornalismo e em 2019 para 2020 eu fiz uma pós em administração de empresas, para entender melhor também como que administra, como que funciona toda essa questão. Isso é legal, porque é um dos grandes problemas para quem está começando, né? Como é que faz a gestão do seu negócio? Por menor que ele seja, né? Exatamente. Então, assim, quando o seu negócio ele era pequeno e depois de você fez a pós, o que mudou, assim? Mudou muito a questão da visão, né? Às vezes a gente começa o negócio e não tem muita questão de prática. Por exemplo, eu nunca trabalhei de carteira assinada. Eu nunca trabalhei em outra empresa. Eu fiz estágios. Mas estágio é uma outra coisa, né? A gente acaba aprendendo muito. Só que ter
essa experiência de ser CLT ou de trabalhar como freela eu não tinha antes. Então, montar um negócio sem ter muita noção para onde que eu vou, o que que eu faço, tem que contratar, tem que ir para algum lugar, a gente tem que aprender muito na prática, né? Então, depois que eu fiz a pós lá na FGV, eu acabei tendo essa visão do financeiro, que tem que ter um contador, que coisa que eu não tinha. Eu sabia que precisava, mas eu não sabia tanto da importância. A parte de recursos humanos, que é importante, a gestão dos projetos em si. Então, me deu essa visão em relação ao negócio. E você sentiu que seu negócio cresceu mais depois disso? Sim, porém, veio a pandemia da sequência, né? E a gente vai entrar em outras perguntas. Que entrou toda essa questão, mas pelo menos essa visão ajudou muito, muito mesmo. E eu até falo, né, o pessoal usa muita desculpa. Não vou fazer pós porque eu tô sem dinheiro. Eu não vou trabalhar, a gente tava até comentando antes. Eu não vou fazer um curso, eu não tenho tempo por conta dos filhos, né? E aí, até eu lembrei agora que quando eu tava na faculdade, eu engravidei 2 vezes. Caramba. Então, eu tive 2 filhos durante a faculdade. E agora, com a pós também que eu fiz, eu tava gestante também. Então, eu terminei, né? Eu tive o meu prazo que a gente tem de licença, porém, fiquei fazendo as coisas de casa. E quando eu voltei, meu bebê também estava pequeno. Então, assim, não tem desculpa. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Já que você falou da pandemia, como é que foi para você? Assim, a sua empresa sentiu o impacto da pandemia já de cara ou levou um tempo? A gente sentiu bastante. Porque até então, por mais que os clientes sabem que é importante, né, usar as redes sociais, o marketing em si, foi a primeira coisa que eles cortam, né? Geralmente, quando tô em crise, vou tirar o pessoal da comunicação. E deveria ser a última, né? Deveria ser a última. E o que acontece? Na primeira semana que teve, lockdown, não sei o quê, a gente perdeu metade dos clientes. Metade? Imagina o pessoal ligando praticamente um atrás do outro. Vou cancelar, congela o contrato, dá uma pausa aí, porque não vai dar, não sei o quê. Então, pra gente foi complicado. Por mais que a gente tentou, né, falar, não, fica com a gente. Teve clientes que a gente optou por não tirar eles, né? Tati, eu não tenho como pagar durante 3 meses, não há problema. A gente continuou a prestação de serviço sem cobrar, porque eu queria que continuasse conosco até. Então, foi bem delicado, confesso. E uma das coisas que, pelo menos para mim, mexeu muito foi a gente construir todo um processo. A gente estava num processo de crescimento praticamente a cada semana contratando novas pessoas. Então, estava crescendo muito e, de repente, veio esse boom. Eu fiquei numa situação, o que eu faço, né? E como eu não tenho outras experiências também, para mim foi bem delicado nesse processo de ajustar, sair da sala, o pessoal tudo home office, fazer reuniões online. Foi bem delicado. Porém, dá até de pensar, agora que teve esses dias recentemente o lockdown, já foi diferente. Quando começou a sair a notícia, vai fechar aqui, isso e aquilo, a gente recebeu muita proposta, pedido de proposta. Então, dá de ver que a mente das pessoas mudaram bastante em relação à pandemia aí, e ao marketing em si. Tatiane, explica o que é a Wellbe hoje, né? Que é a sua empresa. Sim. A Wellbe é uma assessoria de comunicação, né? O que é uma assessoria de comunicação? A gente fala que a gente trabalha com praticamente todos os serviços de comunicação em si. Então, não é só voltado à publicidade e não é só voltado ao jornalismo também, né? A gente acaba fazendo um trabalho bem mais completo. Por exemplo, preciso de gestão de mídias, a gente faz a gestão. Preciso de criação de site, a gente faz essa customização. Preciso fazer a marca do meu negócio, a gente faz todo o brand ali daquele negócio. Então, a gente acaba tendo um trabalho bem completo dentro da Wellbe. O nosso foco, né, por mais que a gente tenha vários serviços, é mais a parte de mídias sociais, né, o marketing digital em si. Então, por mais que a gente tenha esse foco, a gente tem clientes também, uma carteira bem ampla no sentido de pessoal da área de saúde, mas a gente acaba atendendo outros clientes também. Você atende clientes do agro também, né? Do agro também. E como que é atender clientes do agro? Que geralmente é um ambiente muito masculino, né? É meio complicado, confesso, né? A gente já atendeu alguns clientes, tem uns ainda na nossa carteira. E o que a gente percebe é muito mais a questão não de machismo em si, porque acaba tendo em vários outros lugares também, não só no agro em si, mas mais a questão da idade. Então, são pessoas mais velhas normalmente, então você tem que saber lidar, conversar. Não, mas eu quero desse jeito. Então, tem que falar, desse jeito não é tão bacana, vamos fazer dessa forma. Não quero gravar. Acontece muito isso, vai ter que gravar pra gente postar, explicar. Então, eu acho que é mais entender um pouco do cliente
para saber lidar. Nunca tivemos problema, graças a Deus, então é bem tranquilo assim. Tanto o pessoal do agro, como o pessoal da área de saúde, de outros segmentos também, é bem tranquilo essa comunicação. E como é que foi você... Eu vi uma postagem sua, né, alguns meses atrás, sobre 1 milhão. Sim, né? sim. 1 milhão. É 1 milhão que você tem na conta, que você Queria. vendeu? Queria. Você já é milionária? Conta como é que é esse milhão. Inclusive vieram falar hoje, né? Ai, você não deve ficar postando essas coisas. Eu falei, gente, não é exatamente... Eu não tenho 1 milhão na conta. Queria, vou ter ainda, né? Mas foi de vendas que a gente fez na Wellbe durante esses 4 anos que a gente tá de agência. Então, assim, não foi da noite pro dia, né? Pra mim é um marco que eu quis compartilhar, porque eu sempre achava que 1 milhão era muito distante. Ah, não, vender 1 milhão de serviço? Ah, não, mentoria... Então, quando eu atingi, pra mim foi um marco que eu quis compartilhar que é possível. Eu lembro até ano passado, antes de começar a pandemia, eu tava conversando com um cliente e ele acaba fazendo, o faturamento dele é 1 milhão por mês, por aí. Eu falava, meu Deus. Ele tinha comentado isso, Tati, quando a gente atinge, a gente acha que é impossível. Mas quando a gente atinge esse marco, né, você vai só crescendo, 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 crescendo. Então, assim, eu quis compartilhar no sentido de, é possível, gente. Demorou 4 anos? Demorou. Tem negócio que você consegue em 1 mês? Tem. Tem negócio que você consegue faturar bem menos? Tem também, né? Então, pra mim, foi um marco que eu quis compartilhar nesse sentido de incentivar as mulheres e as mães a continuarem o seu negócio em si. Você expõe seu lado pessoal, né, de uma maneira, pelo menos a maneira como eu vejo, se eu tiver errado você me corrige, que é justamente para incentivar outras mulheres, Exato. que são mães também, que passam pelas mesmas dificuldades, mas não conseguem executar de alguma maneira ou não tem uma inspiração. Então você acaba sendo uma inspiração. Exatamente, eu falo que eu tenho 2 projetos, a Wellbe, que é a empresa em si, né, e o meu projeto, que é o meu projeto pessoal, que é incentivar mulheres também, não só mulheres, mas principalmente mães, porque eu percebo que o pessoal, como eu comentei, usa muito a desculpa, eu tenho filho, eu não tenho dinheiro, meu marido não me ajuda, minha família não me ajuda, e é só desculpa, se a gente parar pra pensar, é aquilo que a gente tava até comentando, é mais fácil você culpar algo do que você falar, não, a culpa é minha, eu não fiz porque eu não quis, eu não comecei porque eu não quis, né? Então eu tento incentivar, trazer coisas nesse sentido pra falar, gente, é possível, eu tenho 3 filhos, eu tô usando desculpa também não, como eu falo, é desafiador sim, claro, mas a gente dá conta. Então, basicamente, essa é a ideia do projeto em si. Não, literalmente dá conta, impressionante. Eu vejo as suas postagens e falo, cara, não é possível, como é que ela consegue tanto trabalhar, cuidar da família desse tempo todo, né? Passo os perrengues lá em casa também, às vezes vem a culpa também, né, eu falo muito da questão da culpa materna, às vezes vem, claro, mas é saber lidar, falar, eu tô fazendo o meu melhor, então é isso que importa. Você era casada, né? Sim. Você hoje é divorciada. Sim. E como que é a sua rede de apoio? Que eu já vi você falando sobre rede de apoio, que é muito importante para a mulher, né? O pessoal tem a mania, como eu exponho muita coisa nas redes sociais, de achar que eu dou conta de tudo sozinha. Ah, não, ela dá conta, cuida dos filhos sozinha, da empresa. E se a gente não tiver rede de apoio, realmente não dá certo, né? Então, a minha rede de apoio, o pai ajuda muito, ele que leva as crianças na escola, ele faz todo esse processo de acordar mais cedo, ir até a casa, pegar as crianças, levar na escola, eu fico responsável por pegar de noite, né, de tardezinha. A escola em si é uma rede que me ajuda muito, porque as crianças passam o dia todo lá também. E até um ponto interessante que o pessoal fica muito, né? Você deixa as crianças o dia todo na escola? Eu já recebi muita crítica nesse sentido, né? E hoje eu não ligo mais, porque eu sei que eles estão bem, estão estudando, aprendendo, eles gostam também. E quando estão comigo, eu espero, né, me dedicar de fato a eles ali em si, não ficar no celular, não querendo fazer nada. Mas tem muito essa questão. Então, o pai, a escola, eu tenho minha avó que me ajuda muito também. Preciso ir no mercado. Ela que acaba ficando ali com as crianças. Pode ir lá, fico com o bebê. Eu levo os mais velhos. Então, acaba sendo essa minha rede de apoio. O pai, a escola e minha avó acaba ajudando bastante nesse sentido também. E a mulher que não consegue ter essa rede? O que você pode indicar para ela? Que ela tá abrindo o seu negócio ou tá começando? É interessante ela procurar, de fato, ajuda. Porque, como eu falei, sozinha a gente não dá conta de nada. Mas o que eu fazia no início, né? Por isso que eu falo até da desculpa. No início, eu não tinha com quem deixar os filhos.
ficavam comigo. O meu esposo, né, na época, ele trabalhava, então não tinha nem como ele me ajudar também. Minha avó não ficava comigo nem nada. O que eu fazia? Eu trabalhava de madrugada. Então, eu colocava eles para dormir umas 8 horas, 9, 10, 11, 1 hora, 2 horas, eu acabava trabalhando, né? Eu sei que tem toda essa questão de sono, mas eu tentava ter essa flexibilidade. Parece que o meu organismo já acostumou a dormir menos, então pra mim é mais tranquilo do que ficar dormindo 10 horas, 11 horas, né? Então, não tem desculpa. Você pode começar, pelo menos, pesquisar algumas coisas. É claro, não pegar a noite toda, né? Ah, não, vou trabalhar a madrugada toda. Mas fazer e tentar ajustar. Por exemplo, eu tô com o bebê em casa. O bebê dorme bastante quando ele tá dormindo. Tô tendo que limpar a casa. Limpa um pouquinho ali, pede ajuda pra quem te ajuda de noite. E fazer, né? Fazer essas coisas, senão realmente a gente não sai do lugar. E quando foi que você tomou essa decisão de expor esse lado pessoal nas redes sociais, assim? Boa pergunta. Acho que foi naturalmente, né? Não foi exatamente, agora de fato eu vou começar. Mas, assim, que eu lembre, mais nesse sentido, foi no ano passado. Porque eu comecei uma maratona de mães digitais, que era um projeto que eu tava tendo na época. E eu comecei a perceber que muita gente tem dificuldade, de fato, não só das redes sociais, mas em relação ao negócio em si. Então, eu comecei a expor mais esse sentido de vida pessoal até para quebrar essa questão, né? Eu até recebi semana passada de uma mãe. Eu tô com a autoestima muito baixa, acabei de separar, eu não tenho prazer em sair. Inclusive, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não faço. Então, eu tento incentivar para mostrar para essas mulheres, cara, faz, entendeu? Eu tô precisando tirar um tempo para mim, tira, não tem problema. Mas eu tenho trabalho, eu tenho filho, tira um tempo. Eu acho importante, né? Quando a gente tá bem com a gente, as outras coisas acabam ficando bem também. Então, a gente tem que pensar nesse sentido também. É muito importante essa busca do equilíbrio, né? Porque a gente nunca vai estar equilibrado 100%. E equilíbrio também remete um pouquinho ao comodismo, né? Sim, então, assim, verdade. A gente tem que dar uma desequilibrada às vezes para pegar um impulso ali. Exatamente. Às vezes dá um foco mais no negócio. Ou, eu tô triste porque eu não tô conseguindo dar atenção pros filhos. Então, tira um pouco o foco do trabalho, dá mais atenção. Tentar equilibrar, né? Acho que essa é a palavra mesmo. Equilíbrio e desequilibrando. Né? Mas, aí você vai ficar no impulso. Esses dias eu me senti muito mal, porque eu recebi um depoimento de uma mãe. Ela já me acompanha um tempo, ela acabou de ter bebê. E ela falou assim, Tati, eu tô me sentindo mal vendo seus stories. Eu falei, mas por quê? Você mostrando que faz isso, que faz aquilo, e eu não tô dando conta de nada. Tipo assim, de nada. Eu falei, cara, tem o seu tempo, procura ajuda. Que é mais no sentido, não que ela tá com depressão, mas se continuar, acaba indo pra uma depressão. Então, de procurar ajuda é extremamente importante. Eu fiz isso ano passado. Eu fui procurar ajuda por questão de relacionamento. Eu tava querendo, como comentou, separar. E aí eu comecei a perceber que não, eu tinha que olhar primeiro pra mim. Então, o que não tava legal comigo? A autoestima não tava legal. Outros pontos também, eu sou muito de não dizer não. Então, eu quero agradar todo mundo. Isso perigo. É um problema. Então, é bom a gente parar e olhar pra gente o que não tá legal, entender o que tá passando, pra não ter muito essa culpa e essa cobrança. Fulana faz, eu também tenho que dar conta, né? Então, tem muito essa questão também. A gente se espelha muito, né? As pessoas que a gente segue e admira, né? Principalmente pessoas mais palpáveis, né? Assim, mais próximas, né? Mas é por isso que eu trago nas minhas redes sociais que tá tudo bem, também não tá bem, né? Pra quebrar essa coisa. Eu dou conta, gente. Eu tenho uma vida maravilhosa, dinheiro na conta, 0 problemas. Não é verdade. Então, eu também mostro esse lado um pouco, às vezes, vou falar assim, triste, né? Igual esses dias meu filho fez birra. Eu falei, meu Deus, já tá nessa fase. Haja paciência. Não fico falando, meu filho não faz birra. Então tem muito essa questão também. Pra realmente quebrar. Né? Você não se coloca como perfeita, né? Exatamente. Isso é legal. A pandemia deu um boom maior ainda às redes sociais, né? Aos trabalhos home office. E muita gente começou a ir pro Instagram. Né? Quem não fazia, tá fazendo, né? Tanto que você disse que ultimamente cresceu muito a procura da sua empresa. Vale mais um Instagram com 1.000 seguidores qualificados
ou um Instagram com 10 mil de seguidores não qualificados? Boa pergunta. Eu acho que eu até comentei esses dias também em uma outra conversa. Vale mais ter pessoas engajadas ali do que o número em si, né? Ah, eu tenho 20 mil seguidores. Ah, bacana. Você vai olhar a interação? Não tem. Não tem curtida, não tem engajamento. E outra coisa também, tomar cuidado com essa questão de... Vou falar de vaidade, né? Eu tenho 300 pessoas que curtem, eu tenho 300 pessoas que comentam. Ah, bacana. Quantas compram? Tem muito essa questão, né? Então, não adianta nada você ter uma rede social até que bomba nesse sentido, mas ali não tá gerando resultado, não tá trazendo vendas em si. Então, vale mais ter pessoas sim engajadas, mas não só engajadas, que acaba também querendo comprar de você, nesse sentido. Porque a gente vê alguns casos de pessoas que têm aí 100 mil seguidores criando outro Instagram, justamente por causa disso. Exato. Porque não tem mais engajamento, tá contaminada a rede ali, não são pessoas, o público-alvo para quem ele vende. É que a gente vai levando muito bloqueio, né? Eu postei esses dias não, ano passado eu tinha postado meus filhos brincando na piscina, aí deu por conta de não estar com biquíni, roupa, um bloqueio. Aí passa mais um tempo, postei novamente uma foto, aconteceu 2 vezes por conta dos filhos. Novamente o bloqueio. Então tem que tomar muito cuidado com esses bloqueios, porque ele, ao invés de, pelo menos pausar ali, ele diminui muito seu alcance. Então os stories que dava 500, 1000 visualizações, acaba ficando 200, 100. E sem falar de outro ponto também importante, é que não só essas questões de bloqueios, mas o Instagram, o Facebook em si, ele tá diminuindo ainda mais alcance pra quê? Pra gente patrocinar. Então, assim, como que eu faço? Você vai ter que separar realmente uma verba. Eu preciso de quantos? Depende, né? Você pode começar com R$5, R$10 e vai aumentando com o tempo. Mas é importante, senão você vai ficar só naquela... vem muito seguidor, mas sai também bastante. Um post viraliza, outro post não teve bastante resultado. Tem que se atentar a isso também. E fazer a gestão disso é muito difícil, né? Fazer sozinho. Como é que você consegue, para quem está começando, né, acompanhar o tráfego, né, das redes sociais, se está tendo muito engajamento ou não, se está tendo alcance ou não, se vai ser necessário pagar ou não. Sim. Né? Então, assim, é preciso se qualificar também para isso, né, para quem está começando. Exatamente, né? Ter esse acompanhamento. Às vezes a pessoa acha que, eu não tô tendo engajamento. Mas se comparar ao mês anterior, teve mais. Mas por que teve mais? Eu postei mais Reels, eu postei mais fotos, eu postei um conteúdo que gerou uma conexão com o meu público. E aí é até um ponto importante que às vezes as pessoas acabam compartilhando tudo, né? Não, gostei dessa foto, vou compartilhar. Não, gostei dessa arte, vou compartilhar. E aí esse conteúdo em si não está conectado com o público. Então, ao invés de você ter essa interação ali, acaba só prejudicando. Então, você tem que criar conteúdo que tem a ver com o seu público, definir os canais também, que é importante. Por exemplo, eu vou trabalhar com pessoas voltadas a algo relacionado a negócio. Recursos humanos, enfim, então tem que usar o LinkedIn. Meu público é mais jovens, então eu tenho que ter uma linguagem também diferente para falar ali com aquele público, né? Tem que se atentar a essas questões aí. Difícil, mas é legal, né? Porque até você encaixar... Eu lembro quando eu comecei também, tinha umas situações assim que eu precisava pesquisar coisas que eu nunca imaginei que precisaria. Exato. Né? E você vai aprendendo. Mas uma coisa que ajuda bastante, né? Ainda mais agora com essa moda de TikTok, enfim, é você aproveitar essas tendências. Então, no meu perfil pessoal, eu uso muito Reels também. Então, às vezes eu vejo, até essa música tá bombando aqui. O pessoal tá usando, fazendo muito. Eu vou lá, crio o que tem a ver com o meu negócio, com o meu conteúdo, né? Se adequa ali para soltar nas suas redes sociais. Então, a gente tem que aproveitar essas tendências, o que tá em alta aí para usar nas redes sociais. Ajustar e usar. Faz dancinha no TikTok? No Reels, né? Do Reels, às vezes saiu umas dancinhas lá, né? Às vezes a gente coloca. Eu vi um tutorial de sedução, foi bem legal. Você viu? Esse daí eu fiz uma mistura, né? Que teve tutorial, que era até uma tendência que tava tendo. Eu falei, o que eu posso usar que tem a ver com o meu negócio? Mães que acabaram de separar e não sabem nem como que é paquerar. Então, eu acabei usando, né, uma tendência, adequando ao meu público, que era mães, pra fazer. E olha que deu bastante engajamento. Todo mundo falou, senti isso mesmo. Eu falei, é isso mesmo.
Isso, como você abre muito as caixinhas de perguntas para quem te segue, né? Sim. E quais são as perguntas que mais você ouve, assim, repetidamente? É muito em relação ao uso das redes sociais, no sentido, você acha válido usar isso, usar aquilo, ou eu posto isto, posto aquilo. E também muita questão voltada não só ao negócio, mas à maternidade. Então, no sentido, por exemplo, como que eu posso falar aqui? De negócio. Eu quero abrir um negócio tal, o que você acha? Até nem eu que tenho que achar, é você, né? Mas a minha opinião é tal. Então é muito mais voltado nesse sentido. Porque você abre muito. Eu falei, caramba, como que ela consegue responder tudo isso? É que assim, a ideia das redes sociais o pessoal usa muito para entretenimento. Então, claro, a gente tem que ter uma pegada formal de algumas coisas, né? Trazer uma seriedade dependendo do conteúdo. Mas é importante você também dar uma leveza. Então, eu abro a caixinha de pergunta para responder de fato e as outras coisas eu tento mais entreter. Então, mostrar alguma coisa com os filhos, ou postar dancinha, inclusive, mas que conecta ali com o público, para dar esse equilíbrio também que a gente tinha até comentado. Sim. E quando você vai, voltando a falar do negócio, né? Quando você vai atender um cliente, assim, que dica que você dá para quem está começando, assim, para se preparar para atender um cliente? É bom você entender melhor, né? Antes de fazer, por exemplo, a primeira reunião, eu geralmente pesquiso, fulano tal, vou lá nas redes sociais para pesquisar um pouco e entender o cliente no sentido, o cliente ele é muito sistemático. Então, se eu prometi pro cliente que eu vou entregar às 10 horas aquele conteúdo, você tem que entregar às 10 horas aquele conteúdo. É entender, não, aquele cliente, tem clientes que ele gosta que eu vou pessoalmente. Não posso mandar ninguém do time, é eu que tenho que ir. Então, já tenho que organizar minha agenda para eu ir até ele. Então, acho que é mais ter essa flexibilidade, entender, deixar as coisas bem claras também. Eu errava muito isso no início. Falava pro cliente, não, vou fechar, por exemplo, o site. Aí eu esqueci, às vezes, de falar do domínio, da hospedagem. Por mais que tá lá no contrato, a gente coloca no contrato, é importante você falar, cliente, você tá fechando isso, mas você tem que pagar isso, isso e aquilo. É igual a questão das mídias sociais, você tá fechando o nosso trabalho, mas você quer patrocinar, não tá incluso, o valor é a parte e tal. Então, deixar as coisas bem claras também, eu acho que isso tira bastante problemas, né? Você acaba sendo de vários problemas que você poderia ter falado nesse início ali também. O óbvio tem que ser dito, né? O óbvio às vezes não é tão óbvio. Por isso tem que ser dito. Exatamente. E eu sou uma pessoa que esqueço muito. Então, às vezes, eu saio do cliente e falo, caramba, esqueci de falar tal coisa. Se eu não mandar na hora também, já passa. Aí depois, caramba, não falei. Então, eu vou ter que assumir as consequências de eu não ter falado. Né? Mas tá bom. E quando o cliente fala alguns termos técnicos, assim? Ou tenta, né? Se parecer que tá entendendo do negócio que ele quer contratar. É complicado, né? A gente tava até comentando. A gente não sabe de tudo, né? Então, surgem muitos termos, ainda mais voltado ao marketing em si. É claro que a gente tem que estar antenado, estudando, pesquisando, né? Fazendo os cursos, enfim. Mas a gente nunca vai saber de tudo. Então, se fala um termo que eu não sei, eu falo, bacana. Mas eu chego e acabo procurando ali. E é aquela questão que a gente estava até comentando também, da prática, né? Mas você vai usar efeito tal. Vai dar o resultado? Vai dar o resultado. Então, o que tem a ver o efeito tal, né? Então, se adequar nesse sentido também. A prática é totalmente execução, porque não adianta você esperar o momento ideal, né, para fazer, porque se você esperar o momento ideal, você já demorou, né? Você já tá atrasado. Exatamente. Tem que fazer, botar a execução, tá precisando de dinheiro, corre atrás. E eu vejo que o problema de quem tá começando é o medo de errar. E a gente vai errar muito. A gente vai errar bastante, eu ia falar palavrão. A gente vai errar bastante, né? E por mais que você vai crescendo seu negócio, o tombo vai ficando também maior. Então, é normal, né? Claro que a gente não quer errar, a gente vai fazer de tudo para não errar. Mas é normal. Errei em tal situação, o que eu tenho que fazer? Nesse caso, eu tenho que falar, fulano, olha, a gente errou, a equipe errou e tudo mais, mas a gente já tá ajustando, tá assim assado o projeto, para dar esse feedback. Eu acho que muito problema não é o sentido de você errar, mas de você, às vezes, não foi problema nosso, não, eu te avisei tal coisa, eu sei que não me mandou tal coisa, né? Então, ter essa comunicação também.
E hoje, assim, você começou com quantos clientes? E hoje você tem quantos clientes? Ixi, eu comecei como freela, então eu lembro que a minha primeira empresa que a gente cuidou de gestão era uma escolinha. E eu aprendi muito com essa escolinha, né? A gente ganhava um retorno, era bem baixo, mas pra quem tava trabalhando de casa, tava entrando uma graninha ali que sobrava pra alguma coisa. Hoje a gente tem fixo de mídias uns 20 clientes mensais, fora os avulsos que a gente fecha muito. Então, às vezes chega, você faz, eu preciso de um panfleto, uma arte assim, um criativo, ou eu preciso fazer um pacote só de criativos. Não, eu preciso fazer um pacote voltado só para produção de texto. Então, a gente acaba fechando muito avulso, além da gestão das mídias, que, como eu falei, é o nosso foco, né? Então, de mídias, a gente tem essa média de 20, fora esses avulsos que acabam entrando mensalmente aí pra gente. Acaba sendo bastante, inclusive. Bastante mesmo. Quem te ajudou profissionalmente, assim, para chegar? Você teve alguma mentoria profissional? Buscou ajuda com o Sebrae, com o Senai? Não sei. Sim, é importante a gente sempre buscar esse apoio, né? Como eu comentei, antes mesmo de abrir empresa, eu comecei a participar de alguns eventos. Então, tinha até eventos que o pessoal fazia do estado, de startup, enfim, eu participava para receber essas mentorias. Porém, eu falo que eu tenho 2 mentores que para mim são exemplos que eu tento seguir. Um é o Nelson, que morava aqui, né, que agora tá com o projeto lá em São Paulo, da It's For You. E o outro é o Rodrigo da Connect, que tem uma empresa daqui. Então, esses 2 eu tento usar como exemplo porque eles me ajudaram muito, assim, com dicas que eu falo, caramba, tem que olhar para isso. Nossa, eu não pensava desse sentido, às vezes eu pensava muito pequena, né, o pensamento ali pequeno. Então, eles acabaram me ajudando muito a abrir um pouco essa questão de mente mesmo e de ajudar em relação aos negócios. É importante. Sebrae, eu tive sim um apoio, já participei de alguns eventos, mas eu acho que é bacana você ter um mentor. Você falar assim, não, esse rapaz, ele tem sucesso no que ele faz, então eu vou me espelhar nele, vou pedir dicas, vou contratar o serviço dele de mentoria. Eu acho importantíssimo isso para você crescer, né? Senão você fica, não, depois eu olho pra isso e depois nunca chega. E hoje você mentora alguém? Eu faço mentorias além dos cursos também, né? Então eu acabo incentivando e conversando além das mentorias também pra ajudar essas mulheres. É mais mulheres, o pessoal acaba vindo muito do interior pra cá pra fazer as mentorias, fora online também. Então acaba dando esse suporte. E eu acho bacana a mentoria que acaba sendo pro resto da vida, né, praticamente. Eu sei que tem que ter o tempo ali, mas sempre quando a pessoa precisar de alguma coisa, ela vai lembrar de você, por mais que não tá tendo o processo ali. Então, às vezes eu recebo, Tati, sei lá, tive uma situação com um cliente, o que você acha? Eu sou bem tranquila, vou falar, não, é 10 mil reais só pra fazer essa informação. Então, ter esse contato eu acho importantíssimo também. Você falou da questão de pensar pequeno, né? Como é que era isso? O que você pensava pequeno que hoje você sabe que não deveria pensar pequeno? Quando eu abri a agência em si, eu trabalhava de casa. Então, primeiro eu comecei, você vai crescendo, né? Comecei na mesa da cozinha, que era uma mesa pequenininha, tipo mesa de bar mesmo, que tinha lá em casa. Aí eu falei, não, aqui tá ruim. Aí eu fui pra sala, aí o movimento de sala eu falei, não tá bacana. Aí eu fui pro quarto, que tinha lá um quarto disponível. Aí eu falei, agora eu preciso comprar uma mesa, né? Aí você vai crescendo. Só que pra mim tudo isso hoje é pequeno, né? E pensar grande, pensar pequeno vai depender muito de cada pessoa. Se a pessoa, pra ela tá satisfeita em ter um negócio pequeno, né? Não, é eu mesmo que toco, não quero contratar, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas eu quero pensar grande, do sentido, eu quero abraçar clientes. Graças a Deus a gente tá fechando agora internacional também. Olha. Cliente dos Estados Unidos, da Espanha. Então eu quero abraçar o mundo praticamente. A gente dá conta de tudo? Não dá. Mas o que eu conseguir chegar junto com a LB, com o meu projeto, eu quero. Tem algumas dicas aí pra quem tá assistindo a gente? Dicas finais? Dicas finais. Eu acho que basicamente o que a gente falou, mas a pessoa parar de se vitimizar, eu acho que é um ponto importante. Parar de, eu não dou conta, isso, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Não. Eu acho que é mais a questão parar de focar no problema e focar na solução. Então, eu não tenho dinheiro? Beleza. O que eu preciso?
preciso arrumar dinheiro, como que eu vou fazer? Eu vou vender o produto tal, eu vou vender meu serviço, vou aumentar um pouquinho o ticket, né? E pensar nesse sentido, parar de focar no problema, focar na solução. E questão das redes sociais também, né? Porque hoje em dia você não tá no Google, eu procurar a sua empresa, não achar você nas redes sociais, no Google, a gente fala que praticamente você não existe, a sua empresa não existe. Eu preciso ter uma gestão diária, vai depender muito de cada negócio. O ideal é você sim aparecer diariamente ali, nem que seja nos stories, no feed em si. Mas adequar e entender também o meu público, os canais, toda essa questão. Acho que é isso. E, assim, só para encerrar, qual que é o legado que você quer deixar, assim? Legado. Uma boa pergunta aí, né? Qual que é a missão? Bom, por mais... Eu não penso muito da questão da agência, né? Seria o meu legado em si, é incentivar e ensinar e ajudar essas mulheres que elas dão conta de ter o seu próprio negócio, conciliar, ganhar sua renda extra, ter essa flexibilidade, principalmente para quem é mãe, que é importantíssimo. Então eu tento trazer isso e é isso que eu quero deixar como legado aí para as pessoas em si, né? Bacana. Queria agradecer você ter aceito o convite, participar do FurrundoCast. Não sabia nem o nome do podcast ainda. Não. Né? E aceitou, corajosa. Muito obrigado mesmo, sucesso na sua caminhada. Eu que agradeço, se precisar a gente tá aí. Não, vamos sim, vamos falar mais coisas em outros episódios. E esse foi mais um episódio do FurrundoCast. Siga a gente nas redes sociais, no YouTube e até a próxima.